Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória. Não como ego, mas como uma pessoa que tem tido a vida como uma grande sala de aula. Esse projeto aqui, Descortinando Véus na Realidade, é algo que vem sendo construído dentro de mim ao longo da minha vida. O meu objetivo aqui é trazer uma visão dos motivos que muitas vezes nos levam a passar por experiências realmente desafiadoras em nossa vida e uma maneira de olharmos tanto as situações que nós vivemos, quanto olharmos o resultado de situações vividas que se mostram para o nosso próximo como algo desarmônico, como um vício em droga, uma marginalidade, uma agressividade, enfim. Tudo isso que nós estamos vendo acontecer no planeta como um todo. Para que você possa entender um pouquinho isso, eu vou usar o meu exemplo nessa situação do que um trauma pode ocasionar em nossa vida. Diferentes resultados nesse trauma, vamos dizer assim, de acordo com a maneira como isso é lidado ou olhado, né? Porque viver situações difíceis faz parte de uma vida, mas agora, como se lida com ele, como se acolhe esse trauma, né? É que realmente faz a diferença. Eu creio que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que seria um trauma. Um trauma é algo assim que faz uma quebra dentro daquilo que nós temos como expectativa. Nós temos uma expectativa de algo, de uma pessoa, de um caminho que nós projetamos. De repente acontece um evento em nossa vida, né, nas circunstâncias da nossa vida, que quebra aquela expectativa. Então, isso a gente poderia chamar de trauma. Quando você quebra um osso, não é? Um traumatismo, um trauma. Só que esse trauma pode acontecer em vários níveis dentro do nosso humano. No nível emocional, no nível metabólico, espiritual. O tema é longo, tanto é que teremos muitos e muitos vídeos sobre isso, cada vez trazendo um pouquinho. Mas o importante é que a gente tem que, atualmente, tirar preconceitos. O meu trabalho é muito em cima disso. Tirar o preconceito. Preconceito é aquilo que você pega já encaixado dentro de uma embalagem, organizado por outro, né? Então, alguém fala assim, fulano é ruim, porque ele olhou para o cara, para a pessoa, para a menina, para o moço, enfim, e ele tem uma aparência, ou ele tem uma atitude desarmônica, então já encaixa ele dentro de um certo parâmetro, dentro de uma certa... como é que se diria? De um padrão, né? Você é bom, você é ruim, você é marginal, você é isso, padrões, embalagens, né? Títulos, né? A gente fez muito isso ao longo da vida humana. Então, vamos lá. Eu, quando estava com 13 anos de idade, 13 anos é uma idade assim, né? Entre infância, início de uma adolescência, chamada puberdade, e eu tive uma experiência. Tinha um rapaz que sempre passava na frente da casa do meu pai, né? Eu morava em Campinas, no bairro do Castelo, e ali era um bairro que, próximo a uma quadra para cima, assim, tinha um ponto, vamos dizer, né? Uma pizzaria, e que o pessoal costumava dar aquela voltinha por ali e tal. Então, tinha esse movimento, especialmente nos finais de semana. E nisso, eu acabei visualizando um rapaz que passava sempre ali na frente, tal, passava ali, e fiquei naquela coisa de uma paquerinha, né? Essas coisas de pré-adolescência, assim, meu Deus. E assim foi se construindo. Esse rapaz, a gente ficou naquela coisa, naquela paquerinha, ele era mais velho que eu, mas eu, desde muito menina, com 13 anos, já era alta, né? Eu não aparentava assim, ser uma menina muito novinha, né?
tinha um jeitinho de ser uma menina um pouco mais velha. Passando esse tempo, acho que de paquerinha, um dia eu fui numa festa de aniversário no clube onde eu era sócia, e eu encontrei esse rapaz lá, né? Ele me tratava assim com muito carinho, ele me tratava como uma menina, né? Eu só sei que nesse lugar, nessa noite, a gente dançou, era aquela coisa bem, bem bacaninha, assim, bem pura, né? Isso há tantas décadas atrás. E ele brincando assim comigo, falou assim: você não quer namorar comigo? E eu, né, imagina, pré-adolescente, eu falei: nossa, eu vou falar com a minha mãe. Bem assim, né? Bem bonitinha. E assim foi. Estamos ali, guardei aquela memória, né? Aquela coisa mágica, muito pura de uma adolescente, especialmente nessas décadas lá atrás, porque infelizmente cada vez mais a gente tem perdido muito a gente tem, como diria, a gente tem atravessado períodos, né? Tudo assim, você quase não tem infância mais, né? A gente tem pulado muito estágios da vida da gente, né? Atropelado situações, né? Amadurecimentos mais coerentes em nós. Eu me lembro que no dia seguinte eu fui num lugar lá que tinha, acho que era corrida de kart, sabe? Tinha um lugarzinho lá. Por coincidência, encontrei ele veio, conversou comigo. Aí eu falei: você falou com a sua mãe? Eu falei. E ela disse que eu que decido. E assim começamos essa brincadeira, né? Essa construção de um carinho, vamos dizer assim. Não tinha nada, gente. Não tinha nada, não tinha beijo, não tinha nada. De vez em quando ele passava ali, sorria para mim. Um dia ele me deixou uma flor lá, com um bilhetinho. Numa outro dia encontrei ele de novo num bailinho ali. Aquela época, assim, era essa coisa dos bailinhos, bem puro mesmo, sem malícia, sem maldade. Foi assim que eu fui criada, que eu cresci muito nisso mesmo, sabe? Minha adolescência, minha infância. Então eu fiquei assim, nessa situação, por praticamente um ano. Nós já estávamos aí no final do ano, quando de repente, chegando no final, próximo do Natal, uma semana mais ou menos antes do Natal, eu estava indo com a minha mãe para o centro comercial da cidade, e eu falei: mãe, vamos comprar uma lembrancinha tal para ele, né, para essa pessoa. E fui lá com a minha mãe. Quando, normalmente assim, meu pai levava a gente para o centro, e depois ele ia buscar a gente de carro, a gente pegava lá uma condução, mas normalmente ele ia buscar a gente lá no centro. Quando minha mãe telefonou para o meu pai, ele já falou assim: o Sidney, que é o nome desse rapaz, né, sofreu um acidente. Nossa, imagina, né? Já fiquei super angustiada. E assim, vim falando com Deus, porque eu sempre tive uma relação com Deus assim muito íntima. Deus, para mim, é algo assim, tá junto comigo, né? A gente conversa, a gente já chega tudo junto. Eu tenho um Deus em mim, assim, muito amoroso, muito companheiro, sabe? Sempre foi dessa maneira, assim, eu acredito. É assim que eu lido com a minha espiritualidade. Deus está assim comigo, grudadinho aqui comigo, eu converso com ele. O que ocorreu é que quando eu cheguei na casa do meu pai, aí eu fui até procurar uma vizinha ali que era amiga dele, desse rapaz, né? E eu soube que ele havia falecido. Foi um acidente, assim, muito, muito feio. Feio mesmo. Foi um acidente na estrada, esse carro dele foi destruído, e foi muito feio isso. Até eu vou abrir aqui um parênteses, que esqueci de contar aqui, que quando eu estava indo com a minha mãe para o centro da cidade, eu vi um carro passando, sendo carregado pelo guincho. Eu ainda olhei, aquilo me chamou a atenção, assim, falei: nossa, é como o carro dele, né, do Sidney. Na final eu fui ver, né, fui entender que realmente aquele carro que havia passado na minha frente, né, era o carro dele. Então ele virou uma sanfona, foi uma coisa assim, com um caminhão, foi uma coisa muito horrorosa. Imagina, eu ali dentro de uma família com vários irmãos, né? Eu sou a quarta a chegar na minha família, depois vieram mais dois. Não, eu sou a quarta da minha família, depois vieram mais dois, né? Uma família grande, pai, mãe, com todo mundo ali dentro, mas eu creio que nós aqui, principalmente no Ocidente, não lidamos muito bem com essa morte. Né? Nós não entendemos muito bem a morte.
especialmente lá atrás. Hoje nós temos vários estudos, mas eu não vou atropelar o barco, não. Vou contando aqui para vocês. E eu fiquei ali naquela situação, uma dor profunda. A única experiência de morte que eu havia tido anteriormente, eu lembro que foi uma cachorrinha minha. Uma cachorrinha que morreu, também já foi muito difícil aquilo para mim. Então foi um impacto para mim, aí começa, né? Como eu diria, foi um trauma para mim. Foi uma pancada, foi uma violência dentro de mim, assim, que foi muito, muito difícil digerir tudo isso. E o tempo foi passando, e eu com aquela coisa incômoda. Mas eu tenho uma sorte muito grande no sentido de que meu pai era uma pessoa que gostava muito de estudar, né? O pai também tinha tido a sua trajetória lá, tinha sido criado órfão de pai e mãe, os pais dele haviam morrido em pandemias também no Rio de Janeiro, primeiro o pai, depois a mãe, depois ele foi criado na escola militar. Tal. Então ele era uma pessoa assim, que gostava muito de estudar também, sabe? Tinha uma biblioteca boa. E a partir dali, eu fui também tendo acesso a algumas literaturas bem fundamentais. O livro meu de divisor de águas, na verdade, que eu quero trazer para você, olha, eu não tenho certeza se veio da biblioteca do meu pai ou se entrou por uma outra via, não me recordo exatamente. Mas era um livro do Raymond Moody sobre EQM, né, experiências de quase morte. Isso lá atrás, em 1975, se não me engano. Acho que foi isso, sim. Então, eu peguei aquele livro, eu falei, nossa, é isso. Porque ali ele vinha explicando, né, pessoas que haviam passado essa experiência de quase morte, e ela via o outro lado da vida não carnal, né? E, então, eu não fui aprender isso a partir de eu entrei no espiritismo, uma religião, não. Eu sempre gostei muito dessa coisa científica, sabe? Ou de pessoas assim que viveram aquela experiência. Tanto é que o Raymond Moody, ele encontrou essa experiência de quase morte dentro do seu trabalho, não porque ele quisesse, compreende? Foi também coisa assim que o universo foi trazendo para ele, desafios na frente dele, que também tinha um certo padrão, né? Já uma certa escola, vamos dizer assim, de estudos, de repente isso apareceu na frente dele. E depois disso, outros livros vieram também, mas este livro foi um divisor de águas. Enfim, eu estava compreendendo o que era quebrar esse corpo material e entrarmos uma outra esfera sutil de vida, uma outra ambientação de consciência. Imagina, quando eu pude discutir ou conversar com alguém sobre esse assunto? Nunca. Porque é um tema que até hoje, embora hoje nós tenhamos, sim, né? Nós temos alguns canais, como, afinal, O Que Somos Nós, que fala sobre EQMs, um canal incrível, tenho Experiências Luminosas, acho que foi assim, os precursores desses canais no Brasil, sobre esse tema, e muito sério, muito sério, assim, com experiências incríveis, né? Então eu vejo assim que, e mesmo assim, hein, você vai lá, tem milhares de acessos, né, de inscritos, mas mesmo assim, se você quiser conversar isso às vezes com seu vizinho ou com seu parente, você não vai ter acesso, porque um canal ele está aberto para o mundo todo, então vai as pessoas corretas, né, que têm aquela afinidade é que vão acessar. O que eu quero dizer para vocês? Este foi o início do meu estudo. Foi assim, com 13 anos de idade. E nunca mais parei de estudar. Dentro de toda essa trajetória, estou eu ali vivendo a minha vida, né, as minhas dificuldades também, os meus relacionamentos. Fui casada 2 vezes, tive 2 filhos no meu primeiro relacionamento, 3 filhos no meu segundo casamento, né, foram 2 casamentos. E 2 casamentos muito diferentes, assim, de compatibilidade, de focos de vida, de expectativas da existência, então foram desafiadores, mas eu nunca deixei de estudar. Então eu tenho muitos anos de estudo, gosto sempre desse estudo fora dessa programação, estudo muito
aqueles precursores, aquelas pessoas que abriram espaços, né? Que, de repente, encontraram com certas ciências ou conscientizações, né? Fora daquilo que já estava meio estipulado tal, pelas nossas escolas, vamos dizer, né? Mais padronizadas, né? Uma pessoa que é muito importante para mim é o Paramahansa Yogananda, que tem um livro Autobiografia de um Yogi, que é um livro assim também que levou a muitas pessoas, né, até essa visão abrangente do que é o ser. Então, nesse livro, ele também me mostrou as minhas possibilidades, né, o que me habita, né, porque a gente não é isso aqui, né? Isso aqui é uma embalagem muito externa, isso aqui é uma embalagem muito externa, assim, que guarda tudo aquilo que nós somos. Então, eu tenho uma gratidão pelo Paramahansa Yogananda enorme, porque ele me deu uma dimensão muito grande das minhas possibilidades. E o outro foi o Trigueirinho, que trouxe também uma abrangência. Até hoje eu continuo estudando, ele traz para a gente também uma religiosidade fora das igrejas, né? E é essa condução que eu trago, porque eu acredito muito que a religiosidade, ou religar com o nosso divino, tem que ser cotidiano, nas nossas relações humanas, na conversa com o nosso próximo, no olhar até por nós mesmos, né? Então, o amor tem que ser a tônica de tudo que vivemos. Tudo, 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 tudo. Então, todo esse processo eu passei na minha vida, de largar meu próprio ego, as minhas próprias dificuldades. Os filhos foram grandes professores para mim. Tive pessoas muito próximas de mim, que eu não posso ficar aqui falando quem é ou quem não é, porque estão todas aí, eu também não posso envolver pessoas e as suas vidas. Mas tive pessoas que me mostraram a dor muito profundamente, porque também, derivados dos seus traumas, tiveram reações totalmente inesperadas, como o uso de drogas, como estar numa situação como um morador de rua. Então, isso tudo me desafiou. Quanto mais eu vivenciava isso e via pessoas de grande importância dentro do meu coração vivenciando aquilo, tudo isso foi um grande estímulo para que eu pudesse sempre estudar e me superar e compreender melhor o meu próximo. Depois de toda a situação, muitos anos, porque uma vida, é óbvio, não se conta, né, assim, num vídeo, né? Depois de muitos anos, filhos crescidos, várias situações, eu já trabalhando como uma terapeuta, porque eu fui fazendo formações, né? Fiz formação também Ayurveda, com um instituto que tinha esse link com médicos indianos, porque eu tenho toda essa coisa, esse amor pela Índia, né? Pelos fundamentos da Índia, eu gosto muito do caminho espiritual da Índia. Então, a Ayurveda também tem essa composição que entra a Hatha Yoga, como exercício, né, como o olhar do corpo, como é que é esse funcionamento energético e físico do nosso corpo. A própria Ayurveda, né, a própria ciência Ayurveda, que é a ciência da vida, né, então ela é uma medicina, eu não sou médica, porque eu fiz um curso de 3 anos, e tem essas matérias, né, a própria Ayurveda, que tem toda a experiência de como veio, como é que veio essa Ayurveda, aí, como é que veio essa ciência, como chegou ao homem, né? Isso tem 5.000 anos atrás, 5.000 anos já de experiência, né, de transmissão de sabedoria, e também a nutrição Ayurveda. Então, eu sou uma holista, eu vim de um caminho de estudos holistas, né? Quer dizer, pegando seres que estavam vivendo as experiências e compartilhavam, e eu estudando esses livros, estudando essas experiências para a minha formação, porque a formação do outro também é nossa, pode ser a formação nossa, né? Se essa formação for muito profunda, ela também vai ser sua, ela também vai fazer parte da sua experiência de vida. E fui abrindo como pesquisadora também, então fui fazendo outras formações e outros estudos, então hoje eu tenho, chega uma hora assim que eu falei, nossa, parece que eu aprendi várias coisas. E assim como terapeuta e tal, fui cuidando de pessoas, tem essa coisa da alimentação, de síndromes, estudos sobre a alimentação moderna, que é uma alimentação extremamente tóxica, né? Hoje nós temos até um relatório brasileiro falando sobre alimentação,
Mas isso demorou muito, né? Os Estados Unidos, lá em 1975, já estava estudando, mas também só foi chegar aqui para a gente em 2010, isso daí, através de um livro no Brasil, né? Através do livro incrível, assim, do Dr. Sidney Federman, um médico brasileiro, assim, incrível. Ele amealhou conhecimento dentro daquele livro, extraordinário sobre os males. Então, eu acabei criando, assim, uma base muito, muito profunda do conhecimento, sabe? De como pode processar esse adoecimento, e assim foi caminhando. Chegou numa certa hora, meus filhos crescidos já, eu falei, não estou legal, não estava bem, tinha algo que estava me incomodando, estava ali me cutucando, e aí eu tive que dar uma quebrada nesse meu ritmo, quebrei esse meu ritmo. Nessa época eu tinha um filho ainda morando comigo, ele não quis ir comigo nessa partida, pedi para o pai dele ficar com ele também, não foi muito fácil isso, porque nada na vida é muito fácil, ainda mais uma mãe quando sai dessa sua situação, sai do seu lugar, né, ela é muito cobrada. Mas eu estava numa situação tão complexa que eu tinha que ver o que era menos prejuízo, sabe? Ou sei lá se dá para se falar assim. Porque eu não estava mais conseguindo viver daquela maneira. Estava com muita insônia, problemáticas profundas, assim, um mal-estar, uma coisa muito difícil. E eu tive que fazer esse rompimento, deixei ele com o pai, fui viajar um pouco, estive em Minas, depois fui para Campinas, onde eu cresci, fui buscar um pouco de mim, porque conforme a gente vai andando na vida, a gente também perde muito de nós, através da avaliação do outro. É como nós estamos conversando aqui no início, né? Esse preconceito. Os outros olham as suas atitudes e eles acabam achando que você é isso e aquilo e ficam encaixando você dentro dos seus parâmetros, mas, na verdade, quem é que sabe o que mora dentro do outro, né? A gente não sabe, nós mesmos estamos nos descortinando a cada tempo. E dentro disso, vivendo esse processo, depois acabei voltando de novo para essa cidade onde eu moro atualmente, e aí fui descortinando um processo de realmente deixar toda a estrutura que eu vivia para começar a servir ao meu próximo de maneira mais abrangente, fui me tornando uma servidora humanitária, fiz formação, inclusive com a Federação Humanitária Internacional, que isso também já é algo ligado ao Trigueirinho, que o Trigueirinho fez um caminho assim incrível, né? Então, quando você se dispõe, você oferece a sua vida para o caminho, vão chegando outras raízes, né? Isso vai se expandindo, tá? Desse livro, dessa formação também que eu fiz com a Federação Humanitária Internacional, quer dizer, eu acabei conhecendo um livro muito, muito, muito incrível, que eu olhei para ele e falei, nossa, a impressão que eu tenho é que esse livro traz muita coisa, de muita coisa que eu estudei, né? Porque eu fui estudando assim, como eu não fiz um curso linear, fui abrindo, estudando assim, desses grandes mestres, desses homens e mulheres, né, que fizeram da sua vida também uma experiência de pesquisa, né, uma experiência de fora da caixinha, vou dizer assim. Então, esse livro, ele chegou para mim, ó, ele chama-se, ó, tá na minha mão aqui, vou mostrar para você, ó. Agora vai aparecer ao contrário, não é? O que aparece aqui? Destroços e traumas. Porque a Federação Humanitária Internacional, o que ocorre? Ela trabalha com essas questões humanitárias. A tradução de humanitária para eles é assim, tudo que engloba alguma coisa que não é social, não é um item social, ali existe um problema social. Não, humanitário. Então, aconteceu um tsunami, aconteceu um terremoto, tragédias naturais, naturais, né? Essas dificuldades naturais, um vulcão, enfim. E dentro disso, eu encontro ele de Bernard Ruff, né? Ele traz, eu olhei para ele e falei, nossa, esse livro aqui eu tenho que dividir com o meu próximo. Eu tenho que dividir com o meu próximo. Porque ele vem trazendo para a gente justamente todos os estágios... Opa, deixei cair minha garrafinha aqui. Todos os estágios dos traumas. Ele tem uma bibliografia grande, mas ele basicamente, assim, estruturalmente, ele tá construído dentro de uma medicina chamada antroposófica, que ela vem de um olhar completo do ser humano, né? Ele vem olhando o ser como um todo. Nós somos um ser espiritual que nos habita, mas nós somos um corpo biológico também que nos habita. Então, nós temos que entender que
um vai impactar o outro. Então, nosso cérebro também tem seu tempo de crescimento. Então, quando está formando esse cérebro, suas redes neurais, e nós também sofremos esses rompimentos de ritmos, né? Esses impactos, esses traumas, nós também vamos causando os chamados desvios sociais, desvios emocionais, desvios metabólicos. Então, olha, foi difícil chegar aqui. Eu senti em mim mesmo uma certa dificuldade de chegar e falar, porque a gente que vem de uma geração complexa, né? Eu cresci também em tempos de militarismo, né? De toda aquela dificuldade no Brasil. A gente leva muito tapa na boca, a gente leva muito preconceito. Então, a gente acaba, às vezes, ficando meio quieta, né? Para falar assim publicamente. Mas não tem mais como fazer isso, né? Não tem mais como, eu preciso me arriscar. Essa medicina antroposófica vem de um cara chamado Rudolf Steiner, que tem toda uma lógica, porque uma medicina é uma coisa só, é um ponto da vida, né? Mas tem a educação, uma educação olhando isso também, quer dizer, é também uma ciência holista. Daqui a aproximadamente 2 semanas, eu vou ter a honra de receber aqui no canal, né, para uma entrevista no canal, uma pessoa chamada Reinaldo Nascimento, que trabalha diretamente com uma coisa chamada, que tem o nome de pedagogia da emergência, que é pautada também nessa pedagogia de Rudolf Steiner. Então, ele vai me dar a honra de vir aqui conversar, deixar com a gente, né, toda essa experiência que ele tem também em torno dessas vivências dos traumas, né, como é feito esse socorro aos traumas, né? Então, é isso, sabe, que eu pretendo trazer aqui para o canal e vou trazer, e só se o universo realmente interromper a minha vida aqui. Então, eu tô trazendo para você isso, sabe? E, para finalizar, eu falei que eu comecei a trabalhar como servidora, tal, não fui para nenhuma situação de tsunami ou de terremoto, enfim, mas eu fiz essa formação por quê? Porque, como mesmo o Reinaldo Nascimento diz, e vocês vão ouvir ele falando daqui a umas semanas, todas essas situações de tsunamis emocionais, de terremotos íntimos, acontecem na nossa sociedade. Então, o universo foi me trazendo, né? Eu já sou uma servidora, eu vim da aula de yoga terapia, que é o método que eu criei de Hatha Yoga, unindo todos esses parâmetros, né, terapêuticos. Fui oferecendo isso gratuitamente, e hoje eu trabalho muito mais exclusivamente com pessoas com problema de adicção, né? Adicções de álcool, adicção é tudo aquilo que a gente começa a repetir um padrão de não conseguir se ver livre daquilo. Então, ali é um campo também incrível, assim, de olhar de perto essas pessoas. Então, a vida vai trazendo, gente, né? Então, a gente vê pessoas maravilhosas, eu conheço homens, e ali, essa casa que eu sirvo já há alguns anos, são homens, né, rapazes, de várias idades. Então, a gente vê histórias incríveis, porque não adianta a gente ficar só no livro, né? O livro vai trazer a história de outros escritas ali, né, registradas ali, mas, na verdade, você estando ali em contato é impressionante. Então, a minha ideia é trazer também muito dessa leitura para vocês aqui. Ainda estou amadurecendo passo a passo, porque a vida é feita, né, ponto a ponto, mas o que eu pretendo muito trazer para vocês aqui é falar sobre os traumas e que você também possa se reconhecer, porque eu tenho certeza que você traz seus traumas, deve ter pessoas próximas de você também com traumas, e uma linguagem assim muito honesta, verdadeira, sem preconceito mesmo de nada, porque eu não tenho preconceito, eu quero viver, eu quero olhar, e assim eu sou desde menina. Tá? Isso aqui já é um caminho meu, eu me lembro assim, muito menina, eu já ali no bairro, né, onde eu morava, eu gostava de conversar com aqueles meninos que iam na Feira Livre, né? Eu ia na Feira Livre para minha mãe, e eu encontrava muito desses meninos já com dificuldade financeira, que vinham de famílias já com problemáticas, né? Então, eu amava já aqueles meninos lá, eu tinha um grande amor por eles, né? E isso só foi indo, e quando eu fiz aquela quebra que eu falei para vocês, que eu parei de trabalhar como terapeuta tradicional, assim, né, das pessoas pagantes,
eu fui voltar para isso. E dentro dessa ida minha para Campinas, eu tive assim, uma bênção de encontrar um rapaz que estudou comigo, na época, assim, chamava-se ginasial, né, segundo grau. Ele falou para mim assim, ele falou assim, olha, Ivone, toda vez que eu penso em alguém alegre, em alegria, eu lembro de você. E eu tenho uma alegria de alma extraordinária. E isso foi algo que incomodou muito as pessoas ao longo da minha vida. Então, aquilo foi um pá para mim. Eu falei, nossa, eu sou isso mesmo. Quantas vezes eu quis me transformar, eu falei, eu não quero ser desse jeito, quero ser mais séria, mas eu acordo igual. Quando eu vejo, eu estou sorrindo, quando eu vejo, eu estou cantando, quando eu vejo, eu estou abraçando o meu próximo. Então, depois de muitas décadas já da minha vida, não foi fácil, mas eu tenho uma gratidão profunda pelos caminhos que o universo me levou, que essa sabedoria universal foi me levando, né? E eu quero trazer para você, que está disponível para isso também, que está com o coração aberto, para essa ligação com o seu próximo, esse olhar sem preconceitos, primeiro de si mesmo, de nossos pais, de nossos irmãos, de nossos filhos, de nossos irmãos que a gente não conhece, aquele que passa na rua e você, às vezes, vê de uma maneira tão destruída, né? Tão solitária. Nós temos hoje assim, um índice de suicídio absurdo, índice de moradores de rua imensos. E isso aí não é ligado mais a um padrão social, sabe, econômico, de classe, não. Nós temos os Estados Unidos com moradores de ruas enormes, né? Pessoas que dormem dentro dos seus carrões, sabe? Então é diferente, às vezes, daquilo que você vê aqui no Brasil. Você faz uma ligação com pessoas pobres economicamente, né? Que é outra bobagem. Então, bobagem, porque eu encontro pessoas assim com formações incríveis, pessoas cheias de diplomas de universidade e que estão ali completamente desconectadas de tudo aquilo, uma desistência, né? Tem histórias de vida, tenho conhecido faz uns anos já. E é isso. Vou estar aqui perto de vocês, espero que você venha, que você também se inscreva no canal, compartilhe isso, se você encontrar, conhecer alguém também que tem esse coração, porque nós precisamos falar daquilo que ninguém fala. Chega de botar em caixinha ou de virar um conhecimento, virar algo pagante. Não, nós precisamos oferecer gratuitamente. Olha as flores se oferecem. Olha os cães, os gatos, os cavalinhos, os boizinhos, todos se oferecem para nos amar, para cuidar de nós. Então vamos aprender também com os nossos reinos à nossa volta, vamos aprender a ser realmente criaturas de amor, porque o amor, a prece ao nosso próximo, né? A prece por tudo isso que a gente está vivendo aqui é fundamental. A cura vem de tudo que é imaterial. Então, não estou pretendendo ganhar dinheiro com esse canal, nada. Nada a ver com isso. Porque Deus me provê. Eu vivo assim, a cada dia, desafiando os estudos, desafiando as situações que o universo me coloca, e é muito prazeroso. Estou sempre me rejuvenescendo, criando novas conexões neurais. Isso sempre dá juventude. Essa conversa de muita estabilidade envelhece, viu? Envelhece. Tudo que é muito repetitivo não é legal, não. É gostoso ter desafio. Mas é isso. Acho que hoje era isso que eu ia trazer para você. Espero que o seu coração também possa ter se sentido feliz em encontrar essa irmã aqui que está para você, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima. Namastê, amor. Om.